Oi, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre trauma e marcas emocionais e como são registrados em nosso inconsciente. Traumas são pancadas muito fortes de dor e sofrimento. Então, é de uma só vez, é uma pancada muito forte. É como se fosse um carro que dá uma pancada muito forte no muro. Ele amassa muito, né? Então ele fica destruído. Isso é um trauma. E desse trauma, nós geramos crenças. Por exemplo, na minha infância, meu pai deixou minha mãe com 5 filhos, né, todos pequenininhos, lá no Piauí, né, que eu sou piauiense, e ele veio embora para São Paulo para tentar uma vida melhor aqui em São Paulo, tentar trabalho, e depois iria buscar todos nós para vir para cá. O que aconteceu, gente? Quando eu vi meu pai com aquela mala, eu acho que eu devia ter uns 6 aninhos, 5 anos. Quando eu vi meu pai com aquela mala, indo embora, sumindo assim na rua, foi uma sensação tão grande de abandono, de rejeição que eu tive naquela hora e de tristeza muito grande. Então era uma dor muito forte, causou um estrago em mim. Então gerou um trauma. E qual trauma? Trauma de abandono, trauma de rejeição. Esse trauma me gerou crenças, né? E uma delas, a mais importante, foi a sensação de que eu nunca seria importante para alguém, né? De que eu nunca seria vista como alguém importante, alguém em primeiro lugar, alguém que realmente fosse amada. Então eu nunca acreditei no amor. Nunca acreditei que um homem pudesse realmente me amar de verdade, me colocar na vida dele em primeiro lugar, zelar por mim. Eu nunca acreditei nisso. Por quê? Por causa desse trauma que eu passei, né? Dessa crença que se instalou dentro de mim. Isso é o trauma. E o que são marcas emocionais? As marcas emocionais também viram traumas, só que não é de uma vez, porque não é uma pancada brusca de sofrimento e dor de uma só vez. São pequenas pancadinhas que você vai levando ao longo, né, da sua vida. Conforme você vai vivendo, você vai levando aquelas pancadinhas, né, de uma mesma situação. No exemplo aqui, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo também na infância, que era o meu pai, ele era muito machista. Então ele não ligava muito assim para mim, né? Acho que por eu ser menininha. E ele dava muita importância aos meus 2 irmãos mais velhos. Então ele agradava e eu via esse agrado, mas ele não me agradava. Ele nem sequer percebia que eu existia. Então, gente, eu fazia tudo, assim, passava pela frente dele, passava na frente dele, né, para ver se ele me via. E eu realmente não era vista por ele em momento nenhum. Eu só era percebida pelo meu pai, quando era pro meu pai me xingar, quando era pro meu pai me dar ordens, né? Ele me dava ordens. Pega meu chinelo. E era daquele jeito, não era com carinho, era pega meu chinelo. Tá demorando, vai buscar um copo d'água. E eu vinha assim, eu tinha tanto medo dele, que muitas vezes eu vinha, o copo estava pela metade, porque eu vinha tremendo e caía. E eu lembro que teve um dia que quando eu cheguei perto, ele falou, eu não quero essa água, não tem água aí no copo. Porque eu estava tremendo, gente. Ele mandou eu voltar e buscar mais água, e eu tinha que segurar assim, sabe, aquela minha tremura, para o copo chegar cheio para ele. Essa era as horas que eu era notada por ele. E sempre, quando ele me xingava, né, ele falava palavras que me machucavam demais. Então, aquelas pancadinhas foram me machucando. Foram me machucando, ele me chamava de menina feia, né, de cabelo, vai pentear esse cabelo velho horroroso. Então, ele falava, assim, coisas muito fortes para mim, né, para uma criança. E, então, isso são pancadinhas, né, que ao longo da nossa vida, isso vai ter um resultado assim brutal, né? Isso vai gerar um trauma no final das contas, né? É como se você pegasse o mesmo carro
né? Pega um carro e ele vai bater contra o muro, só que você faz umas pancadinhas leves, né? Ele vai batendo bem de leve. Você concorda que vai chegar um dia que aquelas pancadinhas vão aumentar tanto que o carro vai ficar abatido como se fosse aquele que bateu de uma vez só, né? Que causou o trauma. E aí, quando isso acontece, o sofrimento e a dor estão muito intensa, se torna trauma também. E desse trauma também é gerado algumas crenças ou é gerado uma crença. Então eu me lembro que desse jeito de meu pai me tratar, eu lembro que a crença minha era uma crença muito forte de que eu passei mesmo a acreditar que eu era inferior aos outros, né? Eu tinha essa sensação de inferioridade, eu não me sentia bem nos ambientes com muita gente, porque eu me sentia excluída mesmo, sabe? E então, isso são pancadinhas, né? Que ao longo da nossa vida, isso vai ter um resultado assim brutal, né? Isso vai gerar um trauma no final das contas, né? É como se você pegasse o mesmo carro, né? Pega um carro e ele vai bater contra o muro, só que você faz umas pancadinhas leves, né? Ele vai batendo bem de leve. Você concorda que vai chegar um dia que aquelas pancadinhas vão aumentar tanto que o carro vai ficar abatido como se fosse aquele que bateu de uma vez só, né? Que causou o trauma. E aí, quando isso acontece, o sofrimento e a dor estão muito intensa, se torna trauma também. E desse trauma também é gerado algumas crenças ou é gerado uma crença. Então eu me lembro que desse jeito de meu pai me tratar, eu lembro que a crença minha era uma crença muito forte de que eu passei mesmo a acreditar que mesmo que me convidassem para festas, para sair para um barzinho, né, quando eu já era adulta, eu me sentia muito mal porque eu me sentia desprezada. E aquilo fazia com que eu me desprezasse, com que eu me isolasse, e eu não percebia. E todo mundo falava para mim que eu me isolava, né? Me convidava, eu falava que não. Por quê? Porque eu me sentia inferior. Na verdade, quando me convidavam, eu achava que estavam me convidando por dó, não porque queriam a minha presença. Porque eu não me sentia, gente, merecedora de nada. Eu me sentia assim, eu não sei, eu me sentia tão inferior que eu não me sentia nem gente. Eu não me sentia digna de nada, de nada, de pedir alguma coisa, de ter alguma coisa. Então eu vim com uma vida destruída até depois dos meus 50 anos, né? Porque eu não sabia realmente o que o trauma fazia na vida da gente. E o trauma, ele é devastador, devastador, embora você não lembre, porque isso que eu contei para vocês, eu não lembrava que tinha acontecido tudo isso na minha vida. Mas quando eu fui fazer a terapia, me veio tudo, né? Porque é guardado no inconsciente. O inconsciente, ele zela pela gente. Então, ele, quando é uma memória muito sofrida, às vezes você nem lembra mais. E também porque você era muito pequenininho e tal, né? Então, acaba se esquecendo e acha que tá tudo bem. Mas a terapia, ela vai lá no fundo e ela traz muito lixo, né? Ela traz muito lixo mesmo ali, do profundo, né, da gente. E eu fiquei assim, impactada com isso, né, porque eu lembrei de muitas coisas, não só disso, eu lembrei de muitas memórias, eu sofri muito ao lembrar, mas eu dissolvi, eu compreendi isso, né, compreendi, perdoei meu pai. Então, hoje eu posso dizer que eu vivo, né? Mas naquela época eu sobrevivia. Antes da terapia eu sobrevivia. Então eu sou uma carmelita antes e uma carmelita depois. Mas, né, só para falar para vocês a importância que tem a terapia em nossa vida. Porque não é fácil, né, a gente conviver com esses traumas e o nosso inconsciente, ele é o que comanda, né? Ele comanda nossas opiniões, ele comanda nossas ações e ele vai fazendo isso de acordo com os nossos traumas, né? Então não tem como você levar uma vida leve, uma vida feliz, cheia de traumas, né? Cheia de marcas, cheia de dores. Então, pessoal,
é isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado vocês a compreender, né, como que funciona o trauma, as marcas emocionais e as crenças que elas, né, nos geram, e como é devastador, né, conviver com traumas, conviver com crenças negativas. E eu peço a vocês para compartilhar e para coloca lá um joinha para mim, tá? Que me ajuda muito. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.